O conteúdo dessa aula abrange a adição e diferenciação de vetores e suas propriedades relacionadas. A soma de dois vetores resulta num terceiro vetor. O mesmo vale para a diferenciação de dois vetores. Resgatando o conteúdo da aula anterior, vetor é uma classe de equipolência que possui segmentos orientados como representantes. Assim, selecionamos representantes da seguinte maneira: vetor U igual ao segmento orientado AB e vetor V igual ao segmento orientado BC. A soma de vetores geometricamente é definido como U mais V igual ao vetor W, que tem como representante o segmento AC. Temos alguns procedimentos para avaliar essa soma geometricamente. O procedimento mais padrão remete apenas a remanejar os vetores espacialmente, visto que eles não têm posições fixas no espaço. Para dois vetores quaisquer A e B no espaço, basta organizá-los de forma que a extremidade de um coincida com a origem do outro ou vice-versa. Feito isso, é fácil perceber que dá para fecharmos um triângulo ao traçar um vetor C, começando na origem do primeiro e indo até a extremidade do segundo. Podemos utilizar o mesmo procedimento ao escolhermos representantes num plano cartesiano. Ao escolhermos o segmento orientado AB para o vetor A, temos duas opções de representantes para o vetor B. Podemos escolher o vetor BC ou o vetor DA, uma vez que eles são equipolentes. Ao fechar o triângulo, temos um vetor C como resultado da soma dos vetores A e B. Dependendo de sua escolha de representantes para o vetor B, o vetor C é representado ou pelo segmento orientado AC ou pelo segmento orientado DB, sendo AC equipolente a DB. Outro procedimento para realizarmos a soma de vetores é chamado de regra do paralelogramo. Este consiste em construir um paralelogramo ao escolhermos a mesma origem para ambos os vetores. E então, a soma se dará pela diagonal do paralelogramo. Veja que esta regra é equivalente ao procedimento anterior, já que um paralelogramo tem seus lados paralelos de mesmo comprimento. O vetor A pode estar desse lado ou no outro lado, e o vetor B pode estar nesse lado ou nesse outro lado. Pela regra do paralelogramo é evidente a diferença entre a adição e a diferenciação de vetores. A diagonal que parte da origem dos vetores é a soma destes, e a diagonal que une as extremidades deles é a diferença. Até aqui só temos uma apresentação geométrica da soma de vetores. E aí vocês podem se perguntar, mas não é possível de se fazer isso de uma forma numérica? Sim, é possível sim, há algumas maneiras de se fazer isso. Por exemplo, podemos calcular a norma do vetor resultante utilizando o teorema de Pitágoras, caso esses vetores formem um triângulo retângulo. Assim, a norma ao quadrado do vetor A mais a norma ao quadrado do vetor B vai ser igual à norma ao quadrado do vetor C, cujo vetor é o resultado da soma entre o vetor A e o vetor B. No caso de não formarem um triângulo retângulo, é possível usar as relações métricas de um triângulo qualquer. Também é possível adicionar ou diferenciar as normas diretamente quando os vetores são colineares. Fica igual a somar números. Vejam, no caso da adição, a norma de A mais norma de B é igual a norma de C. No caso da diferenciação, norma de A menos norma de B é igual a norma de C. Para sintetizar essas diferentes formas numéricas, necessitamos de uma ferramenta conhecida como base, ou simplesmente coordenadas. Com isso, podemos escrever os vetores como números. Abordaremos esse conceito daqui a algumas aulas, não tenha pressa. Note que usamos algumas propriedades instintivamente ao exemplificarmos. Vamos agora explicitá-las. A propriedade associativa nos permite somar vetores aos pares. Vejamos a soma de três vetores, A, B e C, sendo AB um representante de A, BC um representante de B e CD um representante de C. Utilizamos os parênteses para associar as somas de vetores. Colocando primeiro os parênteses em A mais B e avaliando primeiro a soma dos parênteses, temos que a soma dos vetores A mais B é o mesmo que a soma dos segmentos orientados AB mais BC, que resulta no segmento orientado AC. Portanto, a soma dos vetores A e B é o segmento orientado AC. E agora, somando com o vetor C, que é representado pelo segmento CD, temos AC mais CD igual a D. Agora vamos colocar os parênteses na soma BC. Ficamos que a soma do vetor B mais o vetor C é equivalente a somar os segmentos orientados BC mais CD.
que resulta no vetor BD. Assim, ao substituirmos o vetor A por o segmento orientado AB, temos que AB mais BD igual a D. Note que a ordem que escolhemos os vetores não altera o resultado da soma, e isso é devido à propriedade comutativa. Ela nos permite fazer a soma na ordem que quisermos, ou seja, A mais B é o mesmo que B mais A. Veja no paralelogramo abaixo. O mesmo segmento de reta que representa A mais B também representa B mais A. Temos mais dois elementos fundamentais quando trabalhamos com vetores. O elemento neutro na soma é aquele que, somado a um dado vetor, resulta o próprio vetor. Assim sendo, o elemento neutro da soma é um vetor nulo. O elemento oposto de um vetor é aquele que, somado ao próprio vetor, resulta no vetor nulo. Assim sendo, o elemento oposto de um vetor é o próprio vetor oposto. Esse elemento é utilizado para transformar diferenciações de vetores em adições de vetores, pois o sinal do vetor representa apenas a direção do vetor, visto que é impossível um vetor ter comprimento negativo. Finalizamos essa aula por aqui. Dúvidas, sugestões e críticas serão bem-vindas na seção dos comentários. Próxima aula, produto de um número real por um vetor.